Olá, primeira série, tudo bem com vocês? O meu nome é Neibe, eu sou professora estagiária da UEG e hoje nós vamos falar sobre os agentes de transformação do relevo na nossa aula de geografia. Curiosamente falando, há quem diga, há quem pense que a Terra ela é inerte, né? Ou seja, ela não passa por nenhum processo e que de todas as formas de relevo que existe, sempre existiu há milhões de anos, mas não é bem assim. Existe uma ciência que estuda esse processo de transformação, a história da geomorfologia e, no caso das formas de relevo e toda a sua ciência. A geomorfologia é uma ciência e é um campo da geologia que estuda os acidentes geográficos e os processos geológicos. E, no caso, as transformações do relevo é um dos aspectos e um dos conceitos estudados pela geomorfologia. Diante disso, nós iremos aprender um pouquinho sobre os agentes de transformação do relevo, ou seja, quem são responsáveis por esse processo de transformação, como isso ocorre, né? De início, eu trouxe aqui os agentes internos, também conhecidos como agentes endógenos. No caso, processos estruturais que atuam no interior para o exterior. Aqui trouxe o exemplo do tectonismo, do vulcanismo e dos abalos sísmicos. No caso, são os agentes internos, são os agentes do interior da Terra. E também há os agentes externos, ou também conhecido como exógenos, né? Processos esculturais que atuam externamente e modificam as paisagens, como o intemperismo, né? A ação da água, do vento, do mar, do gelo, dos seres vivos e dos outros, entre outros, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os agentes físicos e químicos. Os agentes endógenos, como foi falado agora há pouco, são os agentes internos, né? E trouxe aqui o tectonismo, que refere-se a todo o processo associado ao movimento de placas tectônicas. Tal fator é responsável pela emergência das diferentes formas de relevo. Sabemos que há o magma no interior da Terra, né? E sobre esse magma há várias placas tectônicas lá no interior da Terra, e essas placas elas estão em constante movimento. E a partir do movimento dessas placas acontece transformação externa na paisagem. No caso, isso reflete na parte externa da Terra. Um exemplo disso é a Cordilheira dos Andes. É uma formação rochosa, uma forma de relevo muito extensa. É possível ver aqui que ela se localiza na América do Sul, na região do Chile, aqui, dá pra ver no mapa que eu coloquei aqui no canto. E é uma das cordilheiras mais extensas que existe. E ela se dá devido ao deslocamento de placas, onde uma borda de uma placa tectônica se sobressai sobre a outra. E no caso acontece esses levantamentos na superfície da Terra. Isso se dá devido ao tectonismo, ou movimento de placas. Trouxe também o vulcanismo, né? O vulcão é uma das manifestações da energia também interna da Terra e reflete a energia acumulando no seu interior. O vulcanismo constitui um dos fenômenos naturais mais impressionantes, mas apesar de destruidores, são simultaneamente responsáveis pela construção de novas paisagens. Onde, quando uma placa se afasta da outra, no caso, sobre muita pressão e energia interna, a lava expele para fora, submerge na superfície e forma essas formações rochosas, que é visivelmente aqui apresentado na imagem,
e altera também a forma do relevo e no caso são responsáveis, né, pela construção de novas paisagens. E também outro fator interno que altera a paisagem, que altera o relevo, a superfície, é os terremotos. Como é de conhecimento de todo mundo, terremoto acontece também pelo movimento de placas tectônicas. E aqui eu trouxe a falha de San Andreas, que é consequência desse afastamento de placas. Uma formação que existe lá na Califórnia. A Califórnia é um lugar que acontece muitos terremotos, constantes terremotos, e aqui é visível esta falha geológica, uma distância muito grande, é perceptível aqui na imagem. E essa é conhecida como a falha de San Andreas. San Andreas tem até um filme relacionado a ele, eu aconselho a assistirem depois. É um pouco fictício, mas vale a pena e é muito bom. Retrata muito bem essa questão do terremoto e de sua transformação na superfície da paisagem e do relevo. Então, como falamos sobre os agentes endógenos, agora vamos falar um pouquinho sobre os agentes exógenos. No caso, são os agentes externos, né? Também conhecido como os agentes intempéricos. No caso, o intemperismo é o responsável pela erosão e pela transformação. Intemperismo é a ação da água, a ação do vento, a ação dos seres vivos, a ação do clima, tudo causa o intemperismo, no caso a transformação da paisagem. A água, aqui, como eu trouxe no exemplo, é um dos elementos naturais que mais provocam desgaste no solo e nas formas de relevo, intensificando muitas vezes processos de sedimentação, ou seja, a transformação de corpos grandes rochosos em pequenas partículas, que são posteriormente transportadas. Ou seja, a água vai batendo nas formações rochosas e a partir desse impacto sobre temperatura, sobre mudanças climáticas e com o passar do tempo, já viu o ditado água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Se encaixa aqui, em cada água vai passando, vai carregando partículas, carregando sedimentos e transportando para outros locais. Na imagem aqui, dá para ver que o leito do rio já afundou bastante e que aqui nas margens, provavelmente, anteriormente, seria um lugar que o rio passava na superfície. Pode ver que agora o rio está mais profundo e é visível aqui o processo erosivo que acontece através da erosão, né, fluvial, no caso a ação dos rios, das águas dos rios que carregam sedimentos e transformam a paisagem e muda a questão do relevo da terra. Outro elemento também são os ventos, que no caso possuem um poder de desgaste e erosão menor do que o da água, por tempos mais demorados, no caso, né, esse desgaste é maior, e no caso possui um poder também que gera gradativas alterações sobre o relevo terrestre. São responsáveis pelo processo de erosão eólica e também pelo transporte de sedimento. Ou seja, nessa imagem aqui, vocês podem ver que o vento foi passando, transportando sedimentos. Então, o vento também é um importante agente de transformação do relevo. Outro fator também é o clima. Ele também pode ser visto como um agente de transformação. E ele modela a superfície da Terra, o que revela o caráter dinâmico e, ao mesmo tempo, dialógico entre esses elementos naturais. Ou seja, o clima é um dos responsáveis que estão inteiramente relacionado com a água das chuvas, com a força do vento,
com o calor, com a temperatura, que também são responsáveis pelo processo de transformação da paisagem, né? E aqui nesse caso é visivelmente a gente percebe que poderia ser que teria água durante um período e veio uma estiagem ou algo assim e transformou essa paisagem. No caso aqui, o solo ele foi totalmente exposto ao calor do sol e passou por um processo de intempérie, de transformação, né, de intemperismo. Então, os fatores externos e internos contribuem para a transformação do relevo. Espero que vocês tenham compreendido, e para melhor fixação do conteúdo eu trouxe aqui 3 atividades breves só de marcar a alternativa correta, onde a questão número 1 está dizendo assim: os agentes endógenos do relevo são aqueles ligados aos fenômenos originados no interior do planeta. São exemplos desses agentes a ocorrência de terremotos e enchentes. Enchentes é agente endógeno? Não, é um agente exógeno, né? Um agente externo. Vulcões e terremotos? Sim, todos dois são agentes internos, ou seja, agentes endógenos. Então, as outras questões automaticamente estão descartadas. Questão número 2. Os rios são uma importante força de modificação do relevo terrestre. A água dos rios esculpe o relevo, desgastando as rochas e os solos, contribuindo para a transformação da paisagem. O trecho acima refere-se a quê? Biológica? Não falamos sobre erosão biológica. Erosão laminar? Também não. Erosão eólica? Sim, erosão eólica é erosão dos ventos, mas não se refere a essa alternativa. Erosão fluvial? Esta sim é a alternativa correta. A erosão fluvial se refere à erosão causada pela água dos rios. Erosão fluvial também não é a alternativa. Então, a alternativa correta é a alternativa D. E por último, a número 13, que diz assim: a atuação dos elementos físicos, químicos e biológicos na transformação externa do relevo, como na fragmentação e na decomposição das rochas, é chamada de vulcanismo? Não, vulcanismo não é um elemento químico, físico, biológico que transforma a parte externa do relevo, e sim a parte interna. Intemperismo, sim, lembra que falamos das intempéries, que é a ação do vento, a ação da água, né? No caso, são as intempéries, ou seja, os elementos físicos e químicos que transformam a parte externa do relevo. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada por chegar até aqui e até a próxima.